Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte.
Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. As estações mudaram, mas você
Amém. Boa noite, querido. Mas coloque de pé, vamos adorar ao nome do Senhor. Essa canção que nós vamos falar diz sobre a volta do nosso amado. E fala sobre aquela passagem, sobre aquela a parábola das 10 virgens esperando pelo noivo. E o noivo demorou muito para chegar. 5 delas eram prudentes e as outras não eram, e não levaram óleo extra, né, para esperar o noivo. E o óleo daquelas que não foram prudentes acabou, né? Mas o óleo daquelas que foram prudentes, elas reporam o óleo e conseguiram esperar o noivo chegar. Então eu te convido a você não deixar o seu óleo acabar, amém? Amém. E hoje, nessa noite, vai ter um óleo dobrado sobre a tua vida, amém? Então adore o nome do nosso Deus, aleluia. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa, e o Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará.
noite de Hyper Conference. Podemos nos assentar. Gente, estamos felizes por estarmos começando a segunda sessão da Deeper, amém? Quem ontem conseguiu dar uma passada lá embaixo na Arena Gamer? Quem? Gente, lá embaixo, antes de ir embora, para com pressa, hoje é sábado, aleluia. Lá embaixo a gente preparou uma Arena Gamer para você. Tem fliperama, tem jogo, tem espaço para as meninas, tem algodão doce, tem sorvete. E no meu ponto, o tesoureiro falou que a gente repôs até mais sorvete. Ou seja, vai perder isso? Tudo 0,800, porque o nosso Deus deu tudo pra gente e continuará dando. Então não deixe de dar uma passadinha lá. Tem tererê, tem maquiagem. Vambora, né? Aproveitando, a nossa Deeper não acaba hoje não. Amanhã a gente ainda tem mais 3 sessões. Como assim? 9 horas a gente vai ter uma EBD especial, que é a classe única. A nossa convidada, uma missionária, Vanessa Americano, vai estar falando conosco sobre chamado e propósito. Então, 9 horas, primeira sessão de domingo. 10h30, nosso culto. E 7 horas, mais um culto. Com um musical, um eco para a eternidade. Ou seja, quem já está com saudade da Deeper, relaxa, que amanhã ainda tem 3 sessões pra gente, amém? É o dia todo na igreja, atrás colchão, ó, já vem. E em dezembro, a gente tem uma coisa muito especial. Quem sabe o que é? Amém. Nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, teremos o nosso Hangout, que é o acampamento anual de jovens e adolescentes da nossa igreja. Vai ser top. O sítio é maravilhoso, a gente está preparando algo incrível que vem de Deus. Andressa, como eu me inscrevo? Fala com a gente, cara. Liderança tá aí, grita com a gente. O pagamento pode ser parcelado. Se você quiser ainda pagar agora em julho, pode parcelar em 5 vezes. Mas não, vou esperar receber em agosto. 4 vezes, aleluia. Fala com a gente, não deixe de viver esse momento tão único, amém? Agora queria chamar a banda Conete Bicão, que possa vir. Nossos convidados, vem! Amém. Não sei quem lembra, mas Conete Bicão já está em casa, né? Ano passado estavam aqui com a gente, fez o fervo, caiu do fogo do céu, aleluia. E hoje estamos recebendo eles novamente. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês, amém? E enquanto eles vão se posicionando, vai ter um instrumental para o nosso momento de dízimos e ofertas. Os gasofiláceos estarão posicionados aqui na frente. E eu não sei quem lembra, mas ano passado, quando eles estiveram aqui, tinha um pano preto, lembra? Tampando, estava um calor, realmente caiu fogo. De tão quente que estava. Nossa igreja, graças a Deus, passou pela obra do tempo, está tudo lindo, maravilhoso. E isso graças às nossas ofertas, os nossos dízimos. A campanha da obra continua, então todo o valor está sendo revestido para o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Para uma conferência está muito fraquinho. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para a gente adorar Jesus mais uma vez. Não tem ninguém cansado, amém? Antes da gente começar, eu trouxe uma reflexão. Consegue me ouvir? É engraçado que a Camille falou uma coisa que vai conectar com o que eu vou falar também. Ela falou sobre a volta de Cristo. E em Apocalipse 4, a partir do versículo 8, está escrito assim: E 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinha descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
do poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E continua: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, para receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O que eu quero dizer para você, que a nossa expectativa essa noite é que você adore ao Senhor e clame até que Ele venha. Hoje a gente vai clamar na terra, mas um dia, como a Camille falou, nós estaremos junto com os 24 anciãos e nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo. Será que você pode levantar a sua mão e já começar agora a sua adoração, dizendo: Santo, 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 Santo. Oh, aleluia. Oh, se você rasgar o céu. Você conhece? Oh, se você descer, fizer como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo. Vem mais uma vez e agita. Faz a eternidade se alinhar. Oh, aleluia. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de... Fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor... Será que você pode dizer: fere meu coração com uma ferida de fome por ti? Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. E ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou achar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar
até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Salvo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Todos os outros deixa
Aleluia. Você tem glória para dar a Ele, continue exaltando o nome dEle, Ele está neste lugar. Continue exaltando o nome dEle, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Oh, aleluia. Rende o seu aleluia pra Ele, Ele é merecedor. Vem comigo. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Vem comigo, veja, veja. A vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. cadê as sombras? Cadê as sombras que nos seguiam? Ele quebrou o cristal do nosso. e vem comigo. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não E temerá, importa aquele crê. importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa aquele ser, O único Senhor, o único Senhor. importa Importa aquele que crê. ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. A igreja vem comigo e veja, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração. Eita, se rendeu. Não existe outro rei, não existe outro trono comparado ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e
Esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos, com os anjos. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Declare. Tu és santo, é o Senhor. Ele é digno, digno. Aleluia, aleluia. Continue aplaudindo o nome do Senhor. Estamos aqui por Ele, para Ele, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Fique à vontade na presença de Deus. Cante assim. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir, porque o que importa é que Ele cresça. Cante isso, vamos. Nele o meu prazer, eu não sou digno, as suas sandálias, e eu caminho de que Ele virá. Pega suas mãos aos céus e cante isso, vamos. Mais uma vez a Ele, e a Ele. E com alegria, todos dos meus dias, estou preparando um caminho, endireitando as veredas, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque somente o que importa é que Ele cresça. Vamos cantar nele. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
certeza. Vamos cantar de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E todos os meus dias já e é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias Ele virá, soberano em poder. Ele virá, sim, sim, sim. O governo está nele. Vamos, vamos, vamos. Ele virá, Ele virá, sim, sim. Soberano em poder. Essa é nossa esperança. Essa é nossa esperança. Está nele. Vejam, Ele traz e consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E todos os meus dias. Eu quero ver só a igreja cante. E é Ele. Cante isso. A morte vencer, o véu do romper, a tumba vazia agora. Vamos! O céu proclama a tua glória. Vamos, cante! És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. Só verdade, vamos, tchau, o véu rasgou, todo mundo, tchau. Tu abriu, isso é uma verdade, meu irmão. Isso. O véu. Vamos, Brasil. O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Ainda glória, a Ele a glória. Pra ser. Vamos cantar só mais uma vez. Só a igreja, cante isso.
e a Ele Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra enche com a tua glória. Gratidão, Deus, por esse momento maravilhoso que estamos vivendo aqui. Gratidão pela tua presença inigualável aqui. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tuas bondades e maravilhas que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Gratidão por tuas maravilhas sendo derramadas aqui. Orações estão sendo respondidas, corações estão sendo quebrantados e a tua presença está sendo abundante aqui, Senhor. Gratidão, ó Pai, pelas bondades que o Senhor tem derramado sobre esse povo. Gratidão pelo teu poder inigualável que está pousando sobre a cabeça de cada um aqui, ó Pai. Gratidão, ó Pai, pelo teu Santo Espírito está fluindo aqui em nosso meio, ó Pai. Gratidão, ó Pai. Se existe alguma barreira que seja quebrada agora em nome de Jesus. Gratidão por esse ministério maravilhoso que o Senhor está tocando aqui. Gratidão pelo pastor que o Senhor trouxe aqui para ministrar a tua palavra. Gratidão aos irmãos que vieram aqui receber mais de ti. Gratidão, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito à Igreja Batista Central de Olaria. Gratidão a tudo quanto o Senhor tem feito à Juventude Power dessa igreja. Gratidão, ó Pai, pelas bondades que o Senhor tem derramado sobre essas famílias aqui. Gratidão pelo pão de cada dia que o Senhor está nos dando. Gratidão pela água da vida que o Senhor nos dá, ó Pai. Gratidão pelo esse culto maravilhoso, ó Pai, que estamos prestando a Ti, ó Pai. E que as nossas forças se revigorem, ó Pai, para continuarmos adorando, ó Pai, para continuarmos prestando esse melhor culto. Em nome de Jesus, amém. Convidar aqui o pastor Gustavo, pastor convidado da PIB de Irajá, homem do Senhor, bênção, profeta. Vamos estar orando pela vida do seu pastor Gustavo. Gratidão, ó Pai, pela vida do teu servo aqui nessa noite. Esteja, ó Pai, abrindo a boca do teu servo e que essas palavras preferidas, ó Pai, possam estar vindo de Ti, ó Pai, para essa igreja aqui, ó Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para possamos ouvir a Tua palavra, ó Pai, e que a Bíblia possa ser lida, ó Pai, e interpretada a partir do Teu Santo Espírito, ó Pai. Abra nossas mentes, ó Pai, para que tenhamos o mundo espiritual, ó Pai, que está à nossa frente. É assim que te oro e te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, Deeper Conference. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. Um grande privilégio. Meu nome é Pastor Gustavo, para quem não me conhece, vim lá da PIB de Irajá. Estou acompanhado aqui da minha namorada Beatriz, da Bruna, minha cunhada, do Miguel e do Robinho, que são dois amigos lá da igreja. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Faz um sinalzinho assim com a mão, só para eu te conhecer. Sejam bem-vindos. Eu também estou visitando, mas estou dando sejam bem-vindos para vocês também aí. Fala um seja bem-vindo para mim também, gente. Muito obrigado. Eu queria rapidamente, antes da gente compartilhar a palavra, eu queria chamar o Miguel e o Robinho aqui em cima rapidinho. Você não estava combinado com eles, não. E aí vocês juntem, vamos ficar em pé todo mundo rapidinho, por favor. Daqui a pouco a gente vai sentar, vai ficar um tempinho sentado. Se coloque de pé aí. Eu queria que você se dividisse em trios aí. Forma em trios, beleza? Forma em trios aí do jeito que der para fazer. Show? Quando eu falar Superman, você vai fazer assim, ó. Beleza? Vamos testar? Vamos lá. Superman. Vai ter que fazer o barulho do voo. Tá ventando, ó, o vento. Vamos lá. Superman. Beleza. Quando eu falar semáforo, você vai fazer assim. Você vai fazer assim, ó, a mãozinha assim, ó, piscando o semáforo. Você vai fazer assim, ó, semáforo. Faz aí, semáforo.
Cadê o semáforo piscando, galera? Beleza. E quando eu falar canoa, vocês vão fazer a filinha e vão fazer assim, ó. Beleza? Então vamos lá ver se a gente gravou. Superman. Semáforo. Canoa. Superman. Semáforo. Canoa. Pode sentar, gente. Obrigado. Só pra gente descontrair um pouquinho, mas não só para descontrair. Talvez você entrou aqui nessa noite e, assim como a nossa canoa, você entrou aqui e tem navegado um pouquinho no mar do pecado. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo para a sua vida. E aí, para isso, você precisa se atentar aos sinais, como foi no semáforo. E nós entramos aqui nessa noite e Deus já deu vários sinais, através do louvor, através da abertura, das ministrações. Então, se você chegou nessa noite navegando no mar do pecado, fique atento aos sinais que Deus já está te dando. E por fim, foi o personagem do momento, gente, me perdoe, que está no filme do Superman. E as pessoas contam com o Superman, com o Super-Homem, para salvar elas ali de alguma coisa. E aí nessa noite, eu tenho certeza que Deus pode ter te trazido aqui para trazer salvação. Então, se você está navegando no mar do pecado, fique atento aos sinais, porque Deus quer salvar a sua vida, amém? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Daniel 1, de 1 a 9, eu quero falar com os irmãos hoje sobre legado, o poder da decisão, o poder de uma decisão. Daniel 1, de 1 a 9, na minha Bíblia diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu os nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, agora começa os nomes difíceis, né? Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel resolveu, não sei como está na sua versão, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus abençoe essa palavra lida ao nosso coração, amém? É interessante a gente pensar que todos os dias nós tomamos pequenas decisões desde ao acordar. Hoje, por exemplo, quando você acordou, você toma uma decisão. Tem gente que acorda e já vai logo tomar um banho, tem gente que primeiro toma um café da manhã, tem gente que primeiro escova o dente, tem gente que vai fazendo as coisas e nem sabe se acordou direito ainda, fica pensando, a engrenagem fica ligando. Todo dia nós temos escolhas. Hoje, para vir para esse culto, você escolheu com que roupa que você vinha? Assim eu espero. Você pensou se vinha de branco, se vinha de preto, se vinha de bege, eu não sei, mas você teve algumas decisões durante o seu dia. Nós escolhemos a série que vai assistir,
o filme que vai assistir, e geralmente no final das contas a gente não escolhe nada, né? A gente perde mais tempo decidindo qual é a série, qual é o filme, do que propriamente vendo aquilo ali. Mas algumas escolhas de fato são mais fáceis do que as outras. Tem gente que escolhe o McDonald's, tem gente que escolhe o Burger King, tem gente que escolhe os dois. Mas algumas outras escolhas da nossa vida, elas custam um pouco caro. Eu olho para essa história de Daniel e me chama muita atenção, porque parece até um pouco injusto você ter que escolher entre o banquete de um rei e verduras e legumes. E eu fico pensando que eu sou daqueles que tem a máxima que se verdura fosse bom, se legume fosse bom, tinha rodízio. Como eu nunca fui num rodízio de verduras, de legumes, então eu não sou muito adepto a essa prática. Mas nós vivemos hoje, e a juventude vive hoje, uma geração que vive constantemente sob pressão de se amoldar aos padrões do mundo. Parece que cada vez mais é imposto sobre a juventude um modelo no qual devemos seguir. E é um modelo de beleza, é um modelo estético, é um modelo de sociedade. E muitas das vezes nós precisamos, e parece que precisamos, nos adequar àquilo ali para ter nosso espaço no meio da sociedade. É interessante que vivemos hoje também a geração que é muito comum do nada a ver. Não, isso não tem nada demais, isso não faz tanta diferença assim, isso não é tão problema. Pastor, isso não é nem tão pecado assim. Tem várias coisas que nós ouvimos e nós acabamos compartilhando uma opinião que elas são prejudiciais à nossa vida. Mas é interessante que esse texto de Daniel e ele junto com seus amigos nos mostra que o legado, como é o tema dessa conferência, começa com uma decisão interior, mesmo quando ninguém está vendo. O legado ele é algo que começa no secreto. O texto em Daniel 1:8 diz claro, Daniel propôs no seu coração, decidiu no seu coração. É interessante que mesmo em meio das igrejas, mesmo no meio evangélico, muitas pessoas acabam buscando por coisas que na verdade elas são vazias. Tem gente buscando fama, destaque, sucesso, mas antes disso tudo, antes de qualquer reconhecimento ali de Daniel, veio uma decisão pessoal, veio uma renúncia. Daniel decidiu não se contaminar, mesmo em um ambiente contrário à sua fé. Para quem conhece um pouco a história, Daniel foi exilado ali junto com o seu povo, e ele estava numa outra terra, com outros costumes, com outros padrões, com outros deuses, e ele estava ali servindo como escravo. Legados são decisões tomadas no secreto que formam o nosso caráter no público. Quais decisões que você tem tomado no seu dia a dia? No interior do seu quarto, no seu trabalho, na sua faculdade, que ninguém está vendo, com a sua família, sua esposa, filhos, seus pais. A juventude tem tomado decisão de honrar os seus pais incondicionalmente? Quais decisões você tem tomado no secreto que estão formando o seu caráter público? É interessante que toda vez, pastor Alex, os pastores que estão aqui me entendem, toda vez que o pessoal do Connect Bicão, inclusive eu quero que vocês vão lá na igreja, gente, vamos marcar. Toda vez que a gente sobe aqui no altar, é um quebrantamento, é uma preparação. E o que a gente vive aqui no altar tem que ser reflexo da nossa vida privada, do que a gente faz no nosso íntimo. Poucas pessoas sabem aqui, mas a gente teve um momento de oração lá embaixo antes de subir, muito impactante para a minha vida. O púlpito ele revela o que o secreto foi construído. Não adianta a gente subir no altar e subir no altar vazio. O que você tem se enchido? O que tem enchido a sua vida? É interessante que uma renúncia, uma decisão, como Daniel fez, de decidiu não se contaminar, ela pode custar alguns privilégios, ela pode custar uma aceitação, ela pode custar algumas coisas que são pesadas, mas no final de tudo, preservar o nosso coração é o maior investimento. A Bíblia diz que de todas as coisas que você pode guardar, guarde o seu coração. É interessante pensar porque eu estou no processo para vender meu carro, e eu tenho um carro que é bom, mas ele não tem uma revenda muito boa. E aí eu estou num processinho para revender, e o carro está novinho, não tem nada para fazer, está top. E aí tem um amigo que ele trabalha vendendo e fazendo essas coisas com carro, de compra e venda.
Aí ele falou assim: pastor, esse teu carro aí tá muito bom para vender, mas o que chama atenção nele é porque a quilometragem está um pouquinho alta. Aí a gente podia levar num amigo lá, que ele dá uma baixada nessa quilometragem. Cara, tu vai vender isso de um dia para a noite. E aí eu achei engraçado dele chegar a oferecer isso. Mas, cara, nada compra o coração tranquilo, a mente tranquila, de que eu estou fazendo a coisa certa. Então talvez eu esteja abaixando o preço do carro, talvez eu esteja perdendo dinheiro, mas eu estou ganhando o meu coração voltado para Cristo. E a gente precisa entender que foi assim com Daniel. Talvez ele perdeu algumas comidas muito boas, e eu confesso que para mim seria difícil. Imagina, se olhar lá o pessoal com pudinzinho, churrascão, e ele lá, folha, salada, dieta igual de tartaruga. Mas Daniel ganhou o maior presente, o maior prêmio de todos, que foi de fato um coração que agradou o Senhor. O posicionamento, ele gera um legado nas nossas vidas. Em Daniel 2:48, nós vemos a continuação dessa história. E Daniel foi um cara que acabou servindo ali na Babilônia outros reis. Ele serviu 4 reis, mas permaneceu ali relevante porque ele nunca negociou os seus valores. O rei Nabucodonosor viu uma postura de Daniel, o rei Ciro viu uma postura de Daniel, e essa postura não foi violada com o passar do tempo. Muitas vezes a nossa geração, a geração da juventude, nós temos dificuldade em manter uma decisão que foi tomada. Eu vejo na minha igreja, e eu não sei se isso acontece aqui em Olaria, mas às vezes a gente toma uma decisão e são decisões boas. Decisão de não contaminar, decisão de que eu não vou fazer sexo antes do casamento, decisão de que eu vou me manter puro, decisão de que eu vou viver uma vida consagrada. E eu acho lindo aquele levantar de mão, aquela choradeira. Mas sabe uma coisa que acontece muito? Muitas vezes essa decisão vai se esquecendo pelo caminho. Ela vai ficando pelo caminho. Mas Daniel nos mostra que é diferente. A decisão que ele tomou, o posicionamento que gerou um legado na vida dele, passou de geração em geração. Entrou rei, saiu rei. Entrou prisão, saiu prisão. Teve cova dos leões, teve tudo. Mas ele continuou firme na decisão que ele tomou lá atrás. Não foi necessário se corromper para influenciar ali. Ele se destacou pela sua excelência e pela sua fidelidade. Quem era esse Daniel? Verso 4 diz assim: jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Daniel não era qualquer um não, gente. Daniel era bonitão, fortão, inteligentão. Mas a principal característica de Daniel não está escrita aqui. A principal característica de Daniel não é algo que o rei pediu como característica física. Era algo do seu íntimo, do seu interior, do seu coração. Era ter integridade no mundo corrompido. Era ter uma fé constante mesmo em meio à perseguição. Era ser obediente a Deus acima da obediência aos homens. Porque aquele rei manda Daniel se render, Daniel adorar, mas não. Era uma sabedoria espiritual, intelectual. Os posicionamentos que a gente toma, pessoal, formam um legado da nossa vida. O posicionamento da excelência. Versículo 19 e 20 diz assim: então o rei falou com eles: entre todos os que estavam lá, que trabalhavam para o rei, que eram escravos, que foram exilados, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, o rei os achou 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos. Nós precisamos aprender a viver uma vida de excelência e gerar um legado de excelência. Eu fico muito em crise quando eu vejo, e fico mesmo assim, quando eu vejo nós cristãos, juventude, e nós dando mau testemunho em escolas, faculdades, trabalhos, porque às vezes somos maus funcionários, maus alunos. Isso parte meu coração. Outro dia bateu lá na igreja um rapaz cobrando, não sei porque que ele estava cobrando a gente, mas um membro nosso lá que estava inadimplente com condomínio.
Eu entendo as limitações financeiras, os problemas, mas isso é um mau testemunho para a gente. Que a gente possa viver uma vida de excelência, que a gente possa buscar ser excelente em tudo, assim como Daniel e seus amigos aqui, para que isso forme o nosso legado. O posicionamento das suas amizades. É interessante porque no versículo 6 já diz que eles eram amigos ali, e nesses últimos versículos 19 e 20 que a gente acabou de ler, eles estavam juntos e eles eram parecidos. Não era só Daniel que era forte, inteligente, mais sábio que todo mundo, seus amigos também eram. A gente precisa entender que para formar um legado, muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de alguns relacionamentos que nos prejudicam. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter amigo do mundo, eu não estou dizendo aqui que você não pode ter um amigo não cristão, não é isso que eu estou dizendo. Agora, você não pode ter amizade com o mundo. Você não pode gostar do que ele gosta. Você não pode frequentar onde ele frequenta. Você não pode viver o que ele vive. Porque você foi separado por Deus. E é isso que Daniel nos mostra. Ele estava inserido num lugar com outra religião, com outros costumes, um ambiente totalmente pagão, mas era uma postura de alguém escolhido por Deus. Qual tem sido a sua postura no meio das suas amizades? Você é aquele que está no meio da rodinha e surge alguma conversa indecente, você ri, você acha graça. Você está na rodinha e surge alguns assuntos que você sabe que não convém, que Deus não aprova, mas você se mantém ali com medo de não ser aceito, com medo de te rejeitarem. Como tem sido o seu posicionamento diante das suas amizades? Isso vai formar o seu legado. O posicionamento sobre o propósito e o jejum, os versículos 12 a 16, diz assim: por favor, faça uma experiência com esses teus servos. Durante 10 dias, nos dê legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que você enxergar no resultado, o Senhor pode decidir o que vai fazer com a gente. E o cozinheiro concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor. Eles estavam mais fortes e mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Pessoal, muitas vezes nós temos desafio nas nossas vidas, e nós como jovens temos muitos desafios. Desafio de passar numa faculdade, desafio muitas vezes do primeiro emprego e de depois conseguir um emprego melhor. Um desafio que é muito difícil, de sair de estagiário para funcionário. O desafio de começar uma família, está na fase de escolher com quem você vai casar, com quem você vai construir sua família. Desafio de fato sair de casa e começar uma vida que agora você tem que bancar tudo. Porque tem hora que a gente começa a pagar uma conta de internet e o nosso telefone, a gente acha que a gente está pagando as contas da casa. E aí quando você sai da casa do papai e da mamãe, que você vê como é que o negócio é de verdade. Mas muitas vezes, para vencer isso tudo, nós precisamos nos posicionar com jejum e com oração. Daniel fez um pedido ousado ali. Gente, em sã consciência, comer água e legume não tem como. Como diz minha avó, não dá sustância. Está faltando um arroz, um feijão, um negócio aqui, uma carne. Está faltando um ovinho frito, pelo menos. Mas quando a gente tem um propósito de jejum e oração, quando a gente entrega isso para Deus, a gente vê Deus fazendo milagres na nossa vida. De repente você está aí e está querendo viver algumas coisas, está querendo dar um próximo passo. De repente está faltando você fazer um propósito, um jejum por isso. E um posicionamento do propósito do jejum é um legado para a sua vida. Decidir no coração se posicionar é assumir um risco de perder alguns benefícios, como eu falei. E o que você está disposto a perder por um coração que agrade a Deus? O que você está disposto a abrir mão por um coração que Deus se agrada ali, que Deus se alegra? O que você está disposto? Eu falei da situação do meu carro. Você está disposto a perder, sei lá, 5 mil reais numa venda de um carro? Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para te perguntar: o que você está disposto a abrir mão em prol do meu reino, em prol do meu evangelho, em prol de um legado? Seu legado não é o que você faz hoje, mas o que permanece depois de que você parte. Quando você não estiver mais aqui, espero que seja daqui a muito tempo, o que as pessoas vão falar de você? O que as pessoas vão se lembrar de você? O que as pessoas vão contar para as outras de como você era, do que você fazia? Será que elas vão lembrar que você era um cara que falava bem? Isso é muito pouco.
Será que elas vão lembrar que você era alguém que cantava muito bem? Isso é muito pouco. Será que vai lembrar que você é alguém que tocava muito bem, que era super... Isso é muito pouco. Que as pessoas possam se lembrar de nós como alguém com o coração totalmente voltado para o Senhor. A gente está numa geração que é acostumada constantemente a ser pressionada, a se moldar aos padrões desse mundo, ao nada a ver. Mas o legado ele precisa começar com posicionamento. Algumas igrejas, e eu sou líder de adolescente, e acabo que rodo algumas igrejas, e eu vejo um movimento natural de muitas lideranças que tem muito medo dos jovens e adolescentes quando começam a ir para a faculdade. Principalmente faculdade pública. O pessoal tem medo dos jovens se afastarem, se desviarem, esfriarem. E eu até entendo o posicionamento, mas eu discordo com isso. Se a gente olhar para esse texto, Daniel e seus amigos foram para a melhor universidade, se a gente pode dizer assim, da Babilônia. Eles foram para lá para ficar por 3 anos, sendo instruídos em tudo. Filosofia, aula de magia, tinha tudo lá. Eles foram quase para Hogwarts lá, do Harry Potter. Tinha tudo que pode imaginar. Mas Daniel e seus amigos se manteram firmes. Daniel e seus amigos se mantiveram íntegros ali. Eles estudaram a cultura do local, matemática, que era algo muito comum, astronomia, enfim, mas eles mantiveram a sua fé. A gente precisa entender que Deus precisa de jovens posicionados em todas as áreas. Nós precisamos ter jovens cristãos, sim, na política mesmo, na educação, nas artes, na ciência. A gente precisa olhar e agradecer e engrandecer que foi Deus que colocou você onde você está hoje. Naquele trabalho que só tem você de crente, naquela sala da universidade lá que todo mundo é ateu, que até o professor te provoca. Deus te colocou onde você está. Ele quer cristãos no meio da TV, dos esportes, mas não para se tornarem como um mundo, mas para transformar. E aí nessa noite, talvez Deus esteja te perguntando, você está disposto a transformar o mundo? Como, Senhor? Através de posicionamento. Através de decidir não se contaminar. Nós não podemos fugir da universidade e das coisas que são boas mesmo, são excelentes para a nossa vida, para o futuro, para a profissão, mas nós temos que preparar os nossos jovens para entrar nelas e não se corromper. Eu não sei quantos líderes tem aqui, mas líderes, nós não podemos ter medo de mandar nossos jovens para as melhores faculdades, não. A gente precisa fazer o nosso papel de líder e estar junto e investir e ensinar para que eles não se corrompam com aquilo que eles vão ver. Que eles possam aprender do que tiver que aprender, mas reter o que é bom, ter a fé mantida, ter a fé intacta no Senhor. É o que diz em Romanos lá, não se conformem com o padrão desse mundo, mas transforme. Legado é construído com submissão e dependência de Deus. Eu acho interessante porque Daniel, ao mesmo tempo que ele foi ousado de chegar e pedir lá assim para o chefe do pessoal lá, ó, tem como deixar a gente comer só legume e água aqui? Ao mesmo tempo, ele pediu permissão. Era uma ousadia, mas também uma submissão. Não era algo rebelde, não era um movimento revolucionário, não pintou a cara, levantou a bandeira, nós somos do time do legume, não. Ele falou na boa. Ele não fez uma rebelião, vamos fazer greve de fome. Não. Tem hora que nós estamos pensando que ser jovem é só ser revolucionário. É só ir para a rua, bater panela. Não, gente. Porque tem hora que nós vamos sim nos posicionar, tem hora que nós vamos sim mostrar o caráter de Cristo, mas a gente precisa saber, aprender a ser submisso e depender da vontade de Deus. Meus amigos, sem Deus a gente não consegue nada. Sem Deus não tem resultado nenhum que seja positivo. Daniel não foi rebelde, ele foi submisso, mas com sabedoria. Porque dizer não para o banquete do rei, naquele momento ali, para Daniel e seus amigos, era um exercício de trazer à memória a sua verdadeira cidadania. Daniel sabia que ele não era cidadão da Babilônia. Daniel sabia que ele não tinha que se acostumar com os costumes e padrões da Babilônia. Ele sabia que não tinha que adorar os deuses da Babilônia. E aí dizer não para aquele banquete do rei era lembrar
trazer a memória dele e dos seus amigos qual é a nossa cidade, qual é a nossa origem, da onde Deus nos chamou. Dizer não para algumas coisas na nossa vida, dizer não para o pecado, dizer não para a pornografia, dizer não para a mentira, dizer não para a fofoca, dizer não para relacionamentos conturbados, dizer não para o happy hourzinho, dizer não para os barzinhos da vida, é trazer à nossa memória a nossa cidadania celestial. Nós não somos daqui. De repente o pessoal te acha caretão, porque a gente é caretão mesmo, porque a gente não é daqui. É como se a gente estivesse indo numa festa do azul e todos nós estamos vestidos de amarelo, porque a gente não é daqui mesmo. E aí você está fazendo um esforço, uma força para se encaixar num lugar que você sabe que não é seu, porque o seu lugar é no céu. Nós somos cidadãos dos céus. Daniel carecia ali da misericórdia de Deus, como diz aqui no verso 9, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele precisava da misericórdia de Deus e nós também. Sem a misericórdia de Deus, a gente não suporta essas pressões da sociedade. Sem a misericórdia de Deus, a gente não aguenta, não. Sem a misericórdia de Deus, a gente não suporta nada, a gente não aguenta essas disputas políticas, a gente não aguenta esse mundo de confusão. Sem a misericórdia de Deus, a gente não consegue nem sair daqui e voltar para casa. Eu olho para essa parte de Daniel e vejo que a fé que Daniel tinha de que Deus ia fazer não anulou o respeito que ele tinha pelo chefe ali, de pedir para ele: você pode fazer um teste comigo? De ficar 10 dias aqui fazendo essa dieta? A coragem não pode excluir a sua humildade. O problema muitas vezes da juventude é que nós somos cheios de coragem, mas nós somos pouco humildes para ouvir, pouco humildes para aprender, pouco humildes para às vezes abaixar nossa bolinha e falar assim: tá bom, vamos orar, vamos esperar. O legado, ele precisa alcançar as gerações. Eu acho interessante de Daniel, porque a Bíblia não fala de Daniel antes do exílio ali, mas ela dá a entender algumas coisas. Nos dá a entender que Daniel era alguém que conhecia as leis de Deus desde muito cedo, desde novinho, que ele foi alguém bem instruído na palavra de Deus, que ele foi preparado por Deus para um propósito muito maior desde cedo, desde novo. A Bíblia nos mostra ali, nos dá a entender que o preparo de Daniel e dos seus amigos deve ter sido algo feito desde os seus pais, dos seus líderes, das pessoas lá, da sua tribo. Por isso que quando chegou a oferta para eles, eles escolheram com muita facilidade não se contaminar. Não tinha nenhuma outra opção. Não era nem como eles tivessem ponderado uma opção de fazer algo diferente disso, não. A única opção deles era não se contaminar. Por quê? Porque eles foram instruídos desde criança. Eu gosto muito lá de Timóteo, quando diz lá: a fé que primeiro habitou em sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, eu sei que habita em você. Que legado você tem passado de geração em geração? Talvez você está aqui hoje porque você recebeu um legado dos seus pais. Eu sou de uma família que meu avô se converteu, minha mãe foi para a igreja, eu também. E eu espero em Deus que meus filhos, meus netos também que sigam no caminho do Senhor, porque o legado que eu recebi eu quero transmitir para minhas futuras gerações. Talvez você está aqui porque sua mãe insistiu muito. Quantas e quantas vezes eu fui para a igreja obrigado, pastor? Quantas e quantas vezes, no domingo de manhã, tocava a musiquinha de EBD, minha mãe ia me arrastando pela rua para ir para EBD no domingo, 8 horas da manhã. Hoje eu estou aqui. Talvez você está aqui porque você recebeu um legado de alguém. E que legado você vai passar para os outros? Eu estava aqui e muito bonito assim a abertura, da gente ver as gerações. E aí eu fico encantado assim, no meio do pessoal mais adulto, a menininha lá dançando, cantando. O que a gente está ensinando para as próximas gerações? Pessoal, essas crianças estão olhando para a gente o tempo inteiro. Eu tenho um sobrinho de 6 anos que durante o tempo ele morou comigo. Cara, ele olha para mim o tempo inteiro. Quando ele está lá em casa, eu tenho que vigiar em tudo. Em tudo. Porque eles estão olhando para nós o tempo inteiro. O que você tem passado para essas gerações? O que você tem ensinado? O que você tem transferido de geração em geração?
Daniel não viveu para si. A gente não pode ser egoísta de aquilo que eu recebi parar só em mim. Gente, quantos de nós, todos nós aqui, na verdade, fomos agraciados por Deus só nessa noite aqui? Quanto de bênção de Deus nós recebemos desde a hora que entramos. Mas isso não pode parar em mim, eu não posso ser egoísta, não. O posicionamento que eu tomar, o posicionamento que você tomou, ele precisa ecoar de geração em geração. É interessante que, quando a gente vai seguindo o texto, até os reis pagãos, Nabucodonosor, por exemplo, ele reconhece o Deus de Daniel como Deus vivo, depois que Daniel interpreta o sonho dele lá e tudo mais. Um jovem posicionado, ele pode mudar a sua casa, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, a sua geração. Pensa aí, 30 segundos. Alguém que você conhece, alguém que você ama, alguém que você gosta muito, que precisa ter a vida transformada, que precisa de uma mudança. Talvez a mudança na vida dessa pessoa, a transformação na vida dessa pessoa, a salvação na vida dessa pessoa vai vir através de um posicionamento seu. O que você quer que digam quando você não estiver mais aqui? Legado é saber aproveitar as oportunidades. No capítulo 2 desse mesmo texto que a gente leu, nos versos 12 a 15, diz assim: ao ouvir isto, o rei ficou tão irado. O rei tinha sonhado aqui e ele mandou chamar todo mundo para interpretar, ninguém conseguiu. Então essa parte aqui já é o finalzinho da história. Ficou tão irado que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. E aí todos os sábios, inclui Daniel e seus amigos, porque eles também eram sábios. E é uma coisa que me faz pensar, é que muitas vezes a gente acha que por nós sermos cristãos, a gente acha que as coisas, as decisões, as coisas ruins da sociedade não são pra gente. São sim, a gente está inserido. Daniel não tinha nada a ver com a história. Os caras que interpretaram lá errado porque eles eram falsos sábios, falsos mestres. Mas o Daniel pagou, porque o decreto de morte saiu para ele e para seus amigos também. E aí, diz aqui, ó, foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então ele explicou o caso a Daniel. É interessante que uma pessoa que quer deixar o legado, ela não pode agir como um tolo imprudente. Não existe legado na imprudência, na tolice. Não existe legado com imediatismo. Como é que você constrói o legado? Não é de hoje para amanhã. O legado é dia após dia. O legado é uma vida inteira. Mas a gente vive numa geração que parece que é tudo para ontem. O miojo que dura 3 minutos já não serve mais, tem que ser o do micro-ondas que é em 30 segundos. A gente vive numa geração de que precisa ser tudo urgente, precisa ser tudo rápido. A oração, ela ajuda a gente a nos posicionar. Tem muita gente buscando primeiro um posicionamento para depois uma oração. Se você não sabe a resposta, se te botaram num beco sem saída ali, cara, vai orar. Mas tem hora que a gente está preocupado muito mais com se posicionar imediatamente do que entender aquilo que Deus quer que a gente faça. Do que entender o que Deus está perguntando para a gente. Para deixar um legado, é preciso saber a nossa posição de humildade diante do Senhor. Para mim, um dos textos mais bonitos da Bíblia é o texto de Daniel 2:20. É um texto que eu usei muito no meu concílio para pastor, que diz assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Revela o profundo do coração. Revela o profundo escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus dos meus pais, ou seja, geração, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que pedimos. Nós precisamos saber a nossa posição, que precisa ser de humildade diante do nosso Senhor. A gente não está em posição de exigir nada de Deus, de cobrar nada de Deus, não. Ele é o Senhor.
O texto fala, ele estabelece e tira reis. Daniel estava dizendo para o Senhor assim, Senhor, se esse rei aqui é doido, se esse rei aqui está indo contra o seu nome, se esse rei aqui está fazendo umas coisas que eu não concordo, foi o Senhor que estabeleceu ele aqui. E o Senhor é o único quem pode tirá-lo também. Não tem como deixar um legado, você nunca vai conseguir deixar um legado se você não consegue reconhecer quem é Deus na sua vida. Porque qualquer legado que você tentar construir sem Deus é um legado vazio, ele não vai se sustentar. Para deixar um legado, é preciso aprender que a glória é de Deus. Seguindo no texto 26 e 27 diz assim, Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Daniel podia falar ali, estava como diz aí com a faca e o queijo na mão, fui eu que, Deus, rei, fui eu mesmo, ó. O Senhor falou, eu interpretei aqui, viu como é que eu sou melhor do que todos esses outros? Não. Daniel fez questão de dizer que a glória é de Deus. Seu posicionamento, ele pode gerar um legado de salvação na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Quero já caminhar para a conclusão, o pessoal da banda se quiser ir vindo. O versículo 47 diz assim, o rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor, Rei dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelá-lo a mim. O que você está esperando para se posicionar? O que você está esperando para decidir viver uma vida de honra e glória ao Senhor? Os seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, sabem que você é cristão? Ou você é aquele crente 007, o agente secreto do reino de Deus, escondido? O cristão deve se esforçar para ser melhor em tudo, como eu falei, mas o que te difere do mundo? O que difere você dos seus colegas de escola, de trabalho, de faculdade? Os seus comportamentos e suas atitudes, elas têm sido um bom testemunho? O que te diferencia da cultura que está ao seu redor? Faça um pacto com Deus hoje, assim como Daniel fez. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não vou me contaminar. Quero concluir dizendo que o legado, ele é algo que a gente precisa decidir firmemente. Legado sem intimidade com Deus, ele não existe. É como se fosse, como a Bíblia diz, construir a casa numa areia. Logo vem um vento, logo vem as ondas, e isso vai embora. Onde você tem construído o seu legado? Qual é a rocha firme que você tem construído o seu legado? Não tem como construir o legado em rocha firme se você não tiver intimidade com Deus. A intimidade com Deus é a rocha que vai te fazer construir um legado vivo, duradouro e eficaz. Deus quer usar você onde você está, mas sem que o mundo entre em você. Cuidado com as adaptações que a sociedade te impõe. São as roupas cada vez mais curtas. São as músicas cada vez mais complicadas de se ouvir. E muitas vezes em tom de brincadeira, que arranca risada. Mas quando você vê, você está ouvindo e cantando coisas absurdas. Cuidado com as adaptações. Alguns filmes que não tem condição. Parece que o filme agora é obrigado a ter palavrão e alguma cena de nudez. Senão não é filme. Cuidado com as adaptações que você está fazendo na sua vida. Comece no secreto. Se posicione no secreto. Viva com excelência. Deixe um legado. O verdadeiro legado começa no íntimo do seu quarto, do seu coração, no seu dia a dia com Deus. Começa com as suas decisões, com o seu posicionamento espiritual, com a sua vida frutífica. E aí, a partir disso, publicamente você vai passar a ter uma influência que vai se perpetuar por gerações e gerações. Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E queria te fazer alguns convites nessa noite. Talvez o primeiro legado que você precisa hoje é um legado para a sua vida.
É um legado de mudar o seu destino de uma vida de perdição e trazer um destino de cidadão do céu. Talvez o que você precisa hoje é um legado seu e Deus. Fala assim: Deus, de hoje em diante, para sempre, a minha vida é tua, eu sou teu. Talvez você veja aqui nessa noite a convite de alguém e você nunca entregou sua vida a Jesus de fato, ou você já entregou em algum momento, mas hoje você se encontra meio afastado, meio frio, meio desanimado. Mas eu queria te dar uma oportunidade nessa noite de você escrever hoje o primeiro capítulo do seu legado, mas agora de verdade, um legado com Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com Jesus, queria que você levantasse uma de suas mãos, que eu quero daqui orar por você. É hora de se posicionar. Daniel escolheu, decidiu não se contaminar. E hoje à noite é a oportunidade da sua decisão. Não é o amigo do lado, não é quem te trouxe, não, a decisão é sua, o legado é seu. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para o Senhor, quero te convidar a levantar uma de suas mãos. Eu queria fazer um desafio para os jovens que estão aqui. Talvez Deus te chamou aqui nessa noite também para você decidir viver como Daniel. Viver uma vida íntegra. Viver uma vida de verdade. Viver uma vida de posicionamento, de excelência. O altar do Senhor é onde o legado começa na sua vida. E se você hoje é um jovem ou adulto, não importa, mas você quer, assim como Daniel, se posicionar, só você e Deus sabe aonde você precisa se posicionar. Se é numa rodinha de conversa, se é num grupo de WhatsApp que você sabe que não tem nada de bom ali, eu não sei qual posicionamento você tem que tomar, mas se você entende que, assim como Daniel, chegou a sua hora de se posicionar, de decidir não se contaminar, eu queria te convidar. Já tem um amigo aqui na frente, eu queria te convidar a vir aqui na frente também e se colocar diante do altar do Senhor, porque o altar é o lugar onde o seu legado começa. Não é hora de ter vergonha, não é hora de ficar para trás, é hora de se posicionar, de decidir. Pode vir, nós estamos te esperando. Somente em ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser essa mensagem nessa noite, se você entende que é contigo que Deus está falando, vem aqui, vamos orar. Tem alguém aqui para te receber, para te abraçar, para orar com você. Se você está sem força para vir, está sem coragem, pede para quem está do seu lado, fala assim: vamos lá comigo, vamos juntos. Abre os meus olhos, Senhor, mostra e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos orar? Senhor, estamos aqui, Pai, nessa noite, com os nossos corações voltados para Ti, Deus. Pai, queremos começar pedindo perdão ao Senhor se em algum momento nós não conseguimos, Pai, durante nossa vida, nossa caminhada, nos posicionar, Pai,
diante das pressões da sociedade, das pressões da faculdade, dos amigos. Pai, obrigado pelas vezes que a gente não conseguiu, perdão, Deus, pelas vezes que a gente não conseguiu tomar um posicionamento diante de Ti, fazer algo que agradasse ao Senhor, Pai. Mas Deus, a partir de hoje, que o Senhor nos ajude a renunciar às coisas desse mundo, a abrir mão dos prazeres desse mundo, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Pai, escreve, Pai, a história do nosso legado a partir de hoje, Pai. Que as nossas futuras gerações, que os nossos futuros filhos, netos, possam agradecer ao Senhor lá na frente pelo posicionamento que foi tomado hoje nas nossas vidas, nos nossos corações. Que esse posicionamento tomado no secreto, no íntimo do coração, possa reverberar por gerações e gerações. Pai, mas nos ajude também, Deus, a manter vivo essa decisão que tomamos. Não deixe que as coisas, os desafios do caminho, não deixe que o tempo desanime, não deixe que as amizades roubem isso de nós, que essa semente plantada no nosso coração, ó Pai, venha germinar e nunca venha se apagar, ó Pai. Essa chama, como foi cantada hoje aqui, que ela nunca possa se apagar, que esse fogo continue ardendo no altar, ó Pai, e que esse altar seja a minha vida e a vida de cada um de nós aqui. Abençoa-nos nessa noite. Obrigado por essa decisão tomada. Que o Senhor use a vida desse jovem aqui, que o Senhor toque ele como nunca antes, ó Pai. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. O Espírito Santo, desde quarta-feira, tem falado muito ao meu coração acerca de pessoas que têm carregado coisas, malas em suas costas, coisas que não deveriam estar carregando, mas estão carregando. O Espírito Santo tem falado ao meu coração que aqui nessa noite há pessoas assim, pessoas que se sentem ansiosas, presas, cansadas, exaustas. E muitas das vezes você se pergunta: onde está o meu Deus? Onde está o meu Deus? E o Espírito Santo está falando nessa noite: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu queria chamar o pastor Alex aqui à frente. E nós vamos, pastor, se me dá licença, continuar com esse momento de oração. E se você sente no seu coração que você está carregando malas, pesos que você não deveria carregar, eu quero te fazer um convite: vem aqui à frente. Nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida. Igor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não sei o que fazer, eu estou ansioso, na minha vida tudo parece que está dando errado. Eu quero te convidar nessa noite a você dar um passo de pé e você vir aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida enquanto cantamos, amém? Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. O Espírito Santo tem falado ao nosso coração nessa noite. Ele diz: ei, não leva isso para casa não, deixa sobre o altar. Deixa sobre o altar. Ele quer fazer coisas lindas na nossa vida. E eu quero te convidar nessa noite a você lançar sobre o altar do Senhor isso que tem carregado, te pedindo de avançar. Queremos mais da tua presença, Jesus, aqui nesse lugar, aqui nesse lugar. E mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos
desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Nós declaramos liberdade. Nós profetizamos vida sobre a vida dessas pessoas. Que todo espírito de morte caia por terra em nome de Jesus. Que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Se você se sente assim nessa noite, eu quero te fazer um convite, vem aqui à frente. Se você sente seu coração apertado, ansioso, não sabe o que fazer, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando pela sua vida aqui nessa noite. Aleluia. Ó Deus, sonda cada coração, cada mente, cada irmão e irmã, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo continue agindo em nós e através de nós. Capacita-nos, ó Senhor. Senhor, muitas vezes entendemos que por conhecer a Tua Palavra, muitas vezes entendemos por aprender da Tua Palavra, participar das atividades regulares da igreja é o suficiente. Mas o Senhor quer mais de cada um de nós. O Senhor quer um mergulho profundo. O Senhor quer se revelar no natural e no sobrenatural, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Venha, Senhor, encher cada botija aqui do Teu azeite e do renovo, ó Pai. Faz, Senhor Deus, se necessário de novo, quebra e refaz de novo, ó Deus. Nós queremos muito mais do que uma atividade teórica, nós queremos real comunhão contigo. Usa-nos, Senhor. É o que nós oramos, Senhor. Graças do Teu agir em nome de Jesus. Sim. E amém, Deus. Você que veio aqui à frente, olha um minutinho para mim. Você que veio e foi movido pelo Espírito Santo, compete a você continuar se entregando ao Senhor e crendo que Ele que começou a boa obra há de terminar. E é isso mesmo, pedindo renovo todas as vezes, no nome poderoso de Jesus. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, para te abraçar, para te acolher, para caminharmos juntos. Eu não posso prometer que vai ser fácil, eu estaria mentindo e eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso falar é que independente das dificuldades, na maior das montanhas ou do mais profundo de qualquer vale, o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Deus nos abençoe. Eu convido a você que fique de pé nesse momento e eu vou impetrar a bênção do Senhor sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. Nós vamos entoar um cântico muito lindo aqui, terminando esse momento, mas como foi bem dito pela irmã Andressa, mais 3 sessões amanhã. E você é o nosso convidado, nossa convidada, e você também está imbuída de trazer mais uma pessoa. Quem sentiu a presença do Senhor, diga amém. Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, que o teu Filho, Cristo Jesus, que se entregou por cada um de nós na cruz, e as doces, incomparáveis consolações do Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos guia, que nos orienta, seja com o Teu povo, hoje e para todos sempre, a igreja do Senhor Jesus, que tem o propósito de deixar um bom legado aqui nessa terra. Em uma só voz, diga: sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos